Adicionar um convidado para o próximo. Boa noite, Camila, tudo bom? Érica, Patrícia, boa noite. Flávia, boa noite, sejam bem-vindas. Seja bem-vinda. Geórgia já entrou, nossa convidada de hoje. Bruno. Pronto. Ui! Olá, a gente agora está ao vivo. Boa Finalmente. Noite, Geórgia. Boa noite, Patrícia. Finalmente, Geórgia. Brigadão por estar participando, por aceitar, né, participar dessa live. Eu coloquei aqui em cima, fixei o título da nossa live, que é esse ciclo de debates, né, que a gente está promovendo com mulheres engenheiras, porque a nossa unidade acadêmica, ela é lá em Belo Jardim, e ela só tem cursos de engenharia. E aí, como estamos no mês de março, né, que é o mês das mulheres, a ideia era fazer, né, fazer ações que visam visibilizar, né, o universo também, que esse universo das engenharias, que abrange também mulheres, né? E conversar sobre a atuação de vocês, conversar sobre os desafios, né, o mercado de trabalho, né? Deixa eu me apresentar logo, assim, acho que pode ter alguém na live que não me conheça ainda, porque a nossa unidade, Georgia, ela ainda não começou no presencial, é uma unidade nova, e a gente não se conhece no presencial, tudo foi remotamente. Caramba. Porque ela surgiu um da desafio, pandemia. Né? É verdade. E aí essas lives também servem para a gente se conhecendo, entrando em contato, se aproximando, né? E aí eu sou Patrícia, psicóloga da UABJ, e aí eu te convidei para a gente estar conversando, né, sobre a tua atuação nesse universo das engenharias. Né? Aí eu queria que você se apresentasse, falasse sobre o seu, assim, bem brevemente sobre o seu currículo, né, suas formações, para que o pessoal que está entrando na live possa te conhecer. Tá. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer assim, que eu nunca fiz nada parecido, mas hoje eu trabalho numa empresa, antes de eu começar a me apresentar, hoje eu trabalho numa empresa que ela é referência nessa questão de inclusão, não só de mulheres, mas de diversidade em geral, pessoas negras com deficiência, né, que está portador de necessidades especiais e tal. E assim, normalmente eu sou mais tímida, assim, eu não sou muito de aparecer, mas a causa é muito interessante. E nessa pandemia, né, tudo que está acontecendo e tal. Então, meu nome é Geórgia Siqueira, eu tenho 33 anos, eu tenho essa carinha assim de renil, mas eu já estou há 10 anos na indústria. E assim, eu sou formada em Química Industrial, sou bacharel pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho pós-graduação em Engenharia da Qualidade e Gestão de Projetos e tenho certificação Green Belt também. Esse ano eu terminei meu Green Belt e eu espero que ano que vem eu consiga, porque a gente está nessa pandemia, é um desafio muito grande, conseguir continuar estudando também, então as meninas que estão aí, os rapazes também, que eu estou vendo que tem meninos também entrando, é um desafio muito grande conseguir estudar, a gente pensa que porque está dentro de casa, né, tudo lindo, mas não é. Enfim, só que eu também sou técnica, eu comecei a minha carreira trabalhando no estágio, fazendo estágio técnico, também sou técnica química, comecei trabalhando como técnica, comecei estagiando como técnica, depois eu comecei a estagiar como meu nível superior, depois eu comecei depois eu comecei a trabalhar como técnica e passei um bom tempo trabalhando no nível técnico, nesse conhecimento mais de executar, esse trabalho mais de executar as coisas, e depois eu passei para a parte de gestão,
quando eu comecei a trabalhar mesmo com o meu nível superior, tá? E aí, hoje, eu já passei por várias indústrias. Eu já trabalhei na indústria do ramo alimentício, já trabalhei na indústria de tinta, do ramo automotivo, e hoje eu estou na GE General Electric, ou LM Wind Power, que a gente fabrica as pás para as torres eólicas, aqueles cataventos gigantes, e geração de energia limpa e tal. E hoje é um processo, eu adoro tudo que já fiz na vida, assim, mas hoje, esse trabalho que eu faço hoje, eu acredito muito no produto que a gente faz. E eu acho que para os engenheiros que estão aqui presentes, isso é muito importante, a gente acreditar no que a gente está construindo, né? Então, esse é mais ou menos o que eu já fiz. Ô, Gelsia, tu falaste de uma certificação. Essa certificação seria o quê? Para eu entender assim, mais ou menos. Eu trabalho, a certificação Green Belt, ela é a certificação Lean Six Sigma Green Belt, para trabalhar com projetos de melhoria contínua, tá? Hoje eu atuo na área de qualidade. O curso de Química Industrial é um curso muito voltado para a área de qualidade. Por mais que você, assim, não, dentro da indústria, o curso de Química Industrial, as engenharias, elas se confundem muito. Então, eu trabalho na indústria química hoje, mas eu trabalho com engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros mecatrônicos, de produção também. E essa gama de engenharias, elas meio que se confundem. Mas hoje na indústria, a grande pegada, e todo mundo que está aí vai ter contato com isso também, é a resolução, a otimização e redução de custo. Então, hoje a certificação Green Belt é uma certificação. A gente tem o Yellow Belt, o Green Belt, o Black Belt e o Master Black Belt, que são na resolução de problemas. Chegar a fazer, a gente aprende a fazer muito Kaizen, a gente faz projetos para redução de desperdícios, atacando as maiores perdas da fábrica, da indústria, para que a gente consiga, em várias instâncias, crescimento sustentável, a gente consegue redução de custos, enfim. E aí a gente tem essas patentes. Hoje eu sou Green Belt, mas eu quero continuar fazendo. Minha próxima parada é o Black Belt, mas eu acho que vai demorar um pouco demais. De toda forma, parabéns, né? É importante estar sempre se qualificando, né? Isso. Ô, Geórgia, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência na graduação e na pós-graduação, né? Já que a gente sabe que os cursos de engenharia, tradicionalmente, eles são mais ocupados, né, por homens, pelo universo masculino. E aí eu gostaria de saber se você teve dificuldades, se você enfrentou algum desafio, se tem alguma memória que você pudesse compartilhar aqui com as pessoas que estão nos assistindo. Claro, claro. Então, na graduação, eu não tive grandes dificuldades, assim. A gente na graduação é meio de igual para igual, porque a gente está ali aprendendo, tendo muito contato com outras pessoas, com professores e tal. Isso meio que se confunde. No mercado de trabalho, realmente, é que as coisas são mais complicadas. Mas, assim, não é nada também, assim... Hoje existe essa diferenciação, existe muito... quando a gente tem... varia muito de empresa para empresa, né? Durante a graduação, você não tem muita noção que o mercado de trabalho, ele é mais majoritariamente, principalmente na indústria, masculino, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu achava que ia dar tudo certo, tudo muito... A gente muita capacidade, mas a gente sabe que o mercado não é assim. Então, assim, as minhas maiores dificuldades, quando eu saí da universidade, claro, foi conseguir galgar, entrar no mercado de trabalho. O fato de ser técnica também me ajudou muito, porque eu comecei fazendo trabalhos técnicos, então eu não precisava de um conhecimento tático, eu precisava mais de um conhecimento técnico, era mais mão na massa. Então não tem muita diferenciação entre homem e mulher nessas instâncias, tá? Agora, quando você precisa, e eu considero esse um dos maiores desafios da minha carreira,
foi quando eu tive que passar do conhecimento, do trabalho técnico para o trabalho tático, né? Para aquele trabalho onde você antes recebe as ordens e você executa, e aí você tem que, na parte onde você trabalhar mais com gestão e tal, você tem que achar alguém que confie em você. E aí é onde a gente começa a ter mais dificuldade. Então, assim, eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me lançar mais para trabalhar com o meu curso superior, eu tive uma dificuldade tremenda, porque eu tinha 26, 25 anos, e eu queria trabalhar como white collar na indústria, né? Que é justamente a parte quando a gente começa a trabalhar como analista, como supervisor. O pessoal que está aí já tem uma certa noção disso, dessas divisões de trabalho. Eu tive uma certa dificuldade em achar quem acreditasse em mim, né? Porque não é tão fácil assim. Alguém enxergar em você que você pode tomar decisões, que você pode fazer. E aí o fato de ser mulher dá uma complicada, assim, porque quando eu lembro que uma das entrevistas que eu fiz, teve um recrutador que fez. Às vezes as perguntas elas vêm meio veladas, assim. Mas você é casada? Você tem interesse? Assim, porque assim, ó, aqui a gente precisa de muita viagem. A gente faz muita viagem, né? Disponibilidade. Você tem disponibilidade para viajar? Eu sei, né? Porque meu marido não vai me segurar, não vai me amarrar em casa. Eu posso trabalhar, eu posso estudar. Não, mas é porque você é uma pessoa assim que... Será que você vai ter disponibilidade? Você tem filho? Tem interesse em engravidar? Então, assim, nesse ponto, sabe? A maternidade dentro da indústria é um desafio, não deixa de ser. Às vezes a gente tem, assim, uma certa ilusão de que as coisas são muito tranquilas, e elas são, porque tudo é um processo natural e tudo faz parte do aprendizado. Mas eu acredito que esses foram as maiores dificuldades. Eu não quero passar uma mensagem, tá, minha gente, assim, de que é uma coisa muito difícil, porque não é. E até teve uma pessoa aqui que perguntou, e o que é que você fez para vencer essas barreiras? As barreiras. O mercado, ele tá mudando, sabe? Eu trabalhei numa empresa, já trabalhei em empresas que a chefia, a gestão era majoritariamente masculina. E aí, por mais que você tenha pessoas que têm uma certa empatia e tal, é sentir na pele. É muito, não é todo mundo que consegue entender certas coisas. E hoje eu trabalho na GE, né? E a GE é uma empresa que ela visa muito essa questão de contratar mulheres. Porque assim, não existe essa coisa do será que a GE ou qualquer outra empresa é muito boazinha, então ela está fazendo caridade, vamos contratar mulheres. Não é. O ambiente industrial, ele é um ambiente... Pense num lugar onde você vai para uma indústria e essa indústria normalmente ela é longe da cidade e você precisa ter uma mobilidade, você vai passar muito mais tempo com aquelas pessoas do que quando você está na sua casa. E aí, se você parar para observar, o clima organizacional tem que ser muito legal. Então, hoje as empresas estão incluindo mais as mulheres, as empresas estão incluindo mais as minorias, né? Assim, os negros não são minoria, mas enfim. Estão incluindo mais as pessoas portadoras de deficiência, enfim. Então, assim, existe esse desafio. Pelo menos na minha história foi basicamente isso. Quando eu engravidei, ou quando eu precisei mudar a minha carreira, foram os desafios que eu mais encontrei. Mas, assim, tem espaço, tá? E as empresas hoje estão vendo essa inclusão feminina de maneira mais estratégica, tá? Não é... Depende muito do tipo de empresa, depende muito do tipo de processo. A gente sabe que tem algumas limitações mesmo, mas foi isso. E sempre, como é que eu procurei melhorar? Sempre procurando novas oportunidades, lugares onde eu pudesse ser escutada, lugares onde eu pudesse ser ouvida, lugares onde a minha palavra e as minhas ideias e as minhas decisões fossem respeitadas, né? Interessante. Então, a gente pode, assim, pensar que se você for comparar a sua atuação com a de um colega seu, né?
da época da faculdade, você consegue visualizar que teve mais barreiras, mais entraves, mais obstáculos e mais desafios do que um outro colega, assim, que hoje está, digamos, na sua mesma posição, pelo fato de você ser mulher? A gente poderia pensar um pouco assim, nesse sentido? Com relação à formação, depende muito da gente, de mim, no caso, né? Então, assim, como eu sempre gostei de estudar, desde criança, assim, sempre gostei muito de aprender. Tudo que depende de mim, de certa maneira, não é um problema, tá? Agora, quando a gente chega no mercado, eu vejo uma coisa que é uma percepção minha. Eu vejo a qualificação das mulheres muito mais abaixo dos homens. E eu digo isso principalmente para as mulheres que são mães. Por quê? Normalmente as mulheres que são mães têm mais dificuldade de estudar. Normalmente as mulheres que são mães, elas têm que pensar, se ela não tem uma cadeia de ajuda, né? Não é o meu caso, graças a Deus. Eu tenho minha mãe, minha sogra, meu marido, enfim. Eu também só tenho um filho, então, mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, nas operadoras de produção, são aquelas meninas que fazem o trabalho ali no chão de fábrica. Com quem eu vou deixar meus filhos? Como é que eu vou me virar em certas coisas que eu tenho que fazer? Eu conheço eu tenho colegas que têm a mesma formação que eu, mas que têm um salário menor porque não conseguiram se qualificar tanto. E aí, por consequência, acaba que a gente é tudo uma ação e reação, causa e efeito, né? Às vezes a gente tem eu sempre consegui fazer tudo que eu precisava fazer, mas tem esse entrave. E aí, por causa desse entrave, por causa dessas coisas, acaba que a gente tem mais dificuldade mesmo. Entendi. É interessante essa fala, né? Porque a gente precisa contextualizar, né? Contextualizar a nossa atuação, contextualizar o fato de sermos mulher e de termos, sim, essas peculiaridades, né? E, de fato, não tendo uma rede de apoio, talvez as empresas precisem pensar um pouco, né, sobre como é que a gente pode disponibilizar uma rede de apoio. Eu sei que a gente está na pandemia, né? Mas talvez ter uma creche, né? Dar algum auxílio a mais para que essa mãe possa ter condições de financiar de alguma forma, né, o lugar onde esse filho vai ficar para ela poder trabalhar, para ela poder se qualificar, né? Então, eu acho que é uma coisa que talvez as empresas que, como você falou, visam incluir essas mulheres, elas precisam também se ater, né, a esses detalhes, porque não adianta só incluir a mulher para os números, né, como você mesma falou, se ela também não abarca todas essas nuances que fazem parte, né, da nossa vivência, da nossa experiência como mulher, né? Exato. E assim, eu observo muito essa questão da formação, mas também a decisão de parar de trabalhar, né? Você precisa parar de trabalhar e voltar para o mercado também é muito difícil, né? Eu engravidei e eu fui desligada da outra empresa que eu trabalhei e eu disse, não, agora é o meu momento de estudar, eu vou voltar a estudar. E aí eu comecei a fazer minha pós, eu fui melhorar meu inglês, enfim, fui correr atrás. Só que eu precisei parar, né? Porque eu tinha um filho, eu estava amamentando e tal. E assim, por que a gente está tocando muito, eu estou tocando nesse assunto, num ambiente universitário, digamos assim? Porque são desafios que vocês que estão aí vão realmente passar e tudo é uma questão de planejamento. Não tem que abrir mão de nada. Não tem que abrir mão do sonho de ser mãe, não tem que abrir mão do sonho de ter uma pós-graduação, de ter um mestrado, né? Você tem que ir construindo ali sua trajetória, sua estrada e indo aos poucos, né? Tem empresas que têm, mas esses benefícios eles ainda são muito, muito como é que eu posso dizer? Escassos. São escassos e são insuficientes, né? Não dá para fazer grandes, não consegue segurar muito, não, assim, não consegue sustentar. Mas já é um começo, né? Já é um começo. E não tem, outra coisa também que eu observo, assim, não tem muito essa questão da fragilidade feminina. Isso é algo que também a gente está vencendo. Hoje, a gente lá na GE, a gente tem mulheres em todos os departamentos, em todos os departamentos e em todas as hierarquias. Então, a gente tem muitas supervisoras, muitas operadoras. E esse mês passado, eu acho que a gente conseguiu colocar
uma mulher para trabalhar na parte de manutenção Uhum. de parque eólico, que normalmente era um Uhum. trabalho feito por homens, e agora a gente tem uma Uhum. manutentora, uma mulher fazendo as manutenções na torre, lá em Uhum. cima. Então, assim, não tem Uhum. lugar mais que a gente não possa ocupar, entendeu? Agora Uhum. existem, claro, Excelente. as diferenças entre a mulher que quer ser mãe, e também tem as Uhum. mulheres que não querem, e tá tudo certo. Isso. E tá tudo certo. Tá tudo Exatamente. certo. É, e E justamente, aí, né? Pode falar, pode falar. e aí tem as mulheres que, eu não quero, mas assim, eu falo muito essas coisas, mas vamos pensar, calma, você não Uhum. tem que desistir de nada porque trabalha numa indústria, né? Uhum. Não é porque você faz esse tipo de coisa. Se você, eu levava, sei lá, muito pouco tempo para fazer, para estudar algo, terminar um curso, alguma coisa desse tipo. Uhum. Depois que a gente tem o filho, responsabilidades e tal, a gente vai demorar um pouco mais, mas não significa que a gente não Uhum. vai chegar lá, entendeu? Exatamente. Assim, respeitar o tempo, né? Porque a maternidade você precisa dedicar um tempo, né? Mas também não desistir dos seus sonhos, não desistir do seu currículo, do seu desejo, da sua carreira, né? É Exato, importante. exato. Ô, Georgia, e hoje na GE, você é engenheira de qualidade, né? Não é isso? Isso, Só- isso. Eu O sou que, o, engenheira. Pode diga falar. lá. Não, que eu queria te perguntar o que é a engenheira de qualidade, o que ela faz e o que tu faz na GE, né? Tá. Hoje, o meu trabalho é basicamente eu controlo os indicadores de qualidade, né? Uhum, Dentro do escopo da qualidade, do setor de qualidade. E o uhum, controle desses indicadores, controle dos defeitos, controle dos reparos que a gente precisa fazer dentro da fábrica uhum, e gestão dos projetos para redução desses problemas e uhum, manter os números dentro da normalidade, dentro dos targets globais. E a gente uhum, recebe e, enfim, fazer basicamente isso, controle dos indicadores, controle das uhum, matérias-primas, controle de qualidade, uhum, só que num nível mais gerencial, né? Num nível uhum, mais de manutenção dos números da fábrica, digamos assim. uhum, Então, é um trabalho que eu entendi. gosto muito de fazer. Eu acho um Uhum, trabalho muito dinâmico, porque, de certa maneira, a gente nunca está fazendo a mesma coisa, né? Hoje a gente uhum, fez um apanhado na semana, a gente fez um estudo e a gente viu que uhum, os 3 principais defeitos que a gente teve numa pá foi X, Y, Z. Então, a gente uhum, vai, essa semana, a equipe vai trabalhar, vai enxergar, vai chegar na causa raiz do problema, vai gerar as uhum, ações, e a gente vai envolver as outras áreas da empresa, que é um uhum, trabalho bem desafiador, digamos assim, né? uhum, Envolver as pessoas, manter esse envolvimento das pessoas, porque o trabalho na indústria é majoritariamente um trabalho de equipe, né? uhum, Então, é basicamente isso. Esse é o controle que normalmente um engenheiro de qualidade faz. entendi. Redução, principalmente também redução de custo, né? Uhum, Redução de custo de sucata, redução de custo uhum, enfim, de tudo que a gente puder controlar uhum. hoje, esse controle é feito por mim e pelos meus colegas. Entendi. Você também falou, Georgia, que você trabalha com outros colegas que são de outras engenharias, digamos assim. Isso. É. Como é? É um trabalho interdisciplinar? Como é essa conversa? Como É um trabalho bem legal, Hum. bem legal. Dificilmente quem se forma, eu não sei se você me disse que aqui a gente está falando mais com o pessoal da engenharia química, ou no Engenharia geral. química, engenharia da computação, engenharia de automação e engenharia hídrica. São essas 4 engenharias que tem na UABJ. É. Então, hoje, a gente faz eu tenho colegas que são engenheiros de produção, que é Uhum. aquela engenharia mais administrativa, digamos assim. A gente tem engenheiros mecânicos, engenheiros de automação. A gente tem um engenheiro de automação lá Uhum. também, agora, um rapaz que entrou novo. E assim, é muito Uhum. legal porque é como se assim, cada um desempenha
e traz para o escopo de trabalho, para um projeto, para uma resolução de algum problema, alguma coisa, a gente traz essas pessoas, cada um traz o seu conhecimento, né, que tem da sua engenharia, e a gente junta essas forças mesmo para resolver os problemas. Então é muito legal, porque por mais que você tenha um monte de gente que estudou engenharia, que entende do processo, cada um vai dar o seu quinhão, né? De conhecimento. E é um trabalho muito legal, porque assim, não tem melhor, não tem pior. Não tem quem sabe mais, nem quem sabe menos. Tem bastante gente de engenharia mecânica, bastante mesmo. Mecânica, na verdade, é uma engenharia bem coringa, né? Todo mundo. Mecânica, ela, dentro da indústria, é a que mais, e a gente consegue mais aproveitar, assim, os conhecimentos, né? Seja na área de manutenção, seja na área de engenharia, da própria engenharia em si, e da engenharia manutenção, a gente tem muita gente na engenharia, a própria produção também tem muita gente na engenharia. E é legal porque quando a gente se junta para resolver os problemas, ou quando a gente vai fazer algum projeto, alguma coisa na área, no shop floor, todo mundo faz essa contribuição. Então, eu sou engenheira de qualidade. Aí tem outra pessoa que é supervisor de produção, mas ele é engenheiro mecânico. Então, quando ele entra para falar alguma coisa, ele vai falar sobre sobre o que ele pode contribuir, né? Então, vocês que estudam engenharia, a gente fica brincando assim que você é engenheiro de quê, né? Você é engenheiro de tudo. A gente é engenheiro de tudo, porque a gente vai aprendendo um pouco um com o outro, né? Interessante. E uma pergunta que eu também queria te fazer, essa pandemia, como é que ela de alguma forma afetou o teu trabalho, afetou a produção lá onde você trabalha? Como é que vocês estão lidando, né, com as medidas que precisam ser implementadas? Então, a pandemia trouxe muita gente para dentro de casa, né? O home office realmente é algo que eu acho que chegou para ficar na indústria, guardadas as devidas proporções, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que trabalho para a produção. Sou uma área de apoio para a produção, então não faz sentido eu ficar em casa fazendo um trabalho, a não ser que eu realmente precise o controle dos indicadores e tal. Mas a maior parte do meu trabalho realmente são as ações que eu preciso implementar no shop floor, então eu não posso ficar em casa. Mas assim, a pandemia ajudou em alguns... Pelo amor de Deus, a pandemia não ajudou. O fato da gente desenvolver um trabalho assim de casa fez com que essa tecnologia de estar em casa, essa questão de estar em casa, ai, meu Deus, caiu. Essa coisa de estar em casa, fazendo o trabalho e tal, isso melhorou bastante a comunicação, de fato. Mas um trabalho desenvolvido para o chão de fábrica não tem muito o que fazer. Então, a gente fez muito rodízio. Aconteceu ano passado de muita gente, infelizmente, ficar doente. Então, a gente passou um tempo com a fábrica parada, alguns moldes, né? Que a gente faz, nossa célula de produção são alguns moldes. E aconteceu da fábrica ter que ficar parada, a gente fazer alguns rodízios de operadores, pessoas que realmente ficaram doentes e não puderam trabalhar. Mas, assim, se adaptando dessa maneira, sabe? Se um grupo vai para a produção, o outro fica na sala. Reuniões remotas. Então, a gente aprendeu a fazer essas discussões, essas reuniões. Tudo se adapta, né? A gente só não se adapta realmente à falta de pessoal, até porque a fábrica que eu trabalho, ela tem um nível de automação muito baixo. Então, é muita pessoas, né? Pessoas. Então, o nosso desafio hoje é realmente conseguir continuar produzindo sem o contingente que normalmente a gente tem. Então, claro, caiu o rendimento, caiu bastante a quantidade de produto que a gente faz, e é um produto muito... que normalmente, outras fábricas que eu trabalhei, a gente por hora produzia 20, 30 produtos. Nessa fábrica hoje, que na GE, a gente tem uma pá em um dia inteiro, leva um dia inteiro para produzir. Então, o próprio processo em si já pede muita, né, assim, a gente já tem que ter uma certa maturidade para entender como tomar as decisões de parar de produzir mais, produzir menos. E aí tudo isso é tomado, essa decisão chega, obviamente, top-down,
Mas a gente tem se adaptado dessa maneira, assim, para substituir as pessoas e continuar conseguindo produzir. Interessante. Hoje a gente já caminha para o fim da live, né? Porque é um bate-papo assim, rapidinho. E aí foi muito bom, né? Ouvir você, ouvir sua experiência. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para as alunas das engenharias, para as mulheres que estão desejando, né, entrar nesse ramo, né? O que é que você diria a elas? Qual conselho você daria? Então, eu acho que já foi mais difícil, mas não significa que é fácil, né? A gente conseguir ocupar espaços que são hoje basicamente masculinos, principalmente nessa parte de gestão, que é o que vocês estão estudando para ser, né? Futuras gestoras, supervisoras, coordenadoras, por que não? Ou gerentes da fábrica, ou da diretoria, ou da executiva. Tudo, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue dar conta de tudo. E eu não estou falando a gente, ser humano, não. Estou falando a gente, mulher. A gente consegue dar conta de muita coisa. E se eu puder deixar uma palavra assim para vocês, claro, persistência, mas planejamento. Tudo que a gente faz na vida, se a gente conseguir fazer tudo com planejamento, sai, entendeu? Você pode levar mais tempo, você pode levar menos tempo, mas e se qualifiquem, meninas, se qualifiquem, porque tem habilidades que nós mulheres somos muito boas mesmo, entendeu? Então, assim, não faz sentido ter medo, será que isso aqui dá pra mim? Será que essa vaga... Não é um questionamento, nem deve existir, entendeu? Agora, claro, se você entrou numa empresa, você se sente segura, essa aqui eu acho que encarar uma gravidez aqui, sempre pensar nesse sentido, e encarar as coisas de maneira natural, porque nós somos mulheres, nós queremos ter filho ou não, nós queremos subir na carreira ou não, ou a gente quer desenvolver um trabalho, ter uma atividade paralela, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que fazem esse tipo de coisa, ou eu trabalho na indústria e eu não quero mais trabalhar na indústria porque eu, sei lá, quero desenvolver uma consultoria ou alguma coisa desse tipo para ficar perto dos meus filhos. Também não tem problema. Tudo é uma questão de planejamento e você se conhecer. Se eu achar que devo, eu vou. Se eu não achar que aquilo não é legal para mim, eu não vou. Não tenho medo. Não tem que ter medo de nada, né? Esses tipos E outra coisa importante também. O fato de mulheres estarem entrando no mercado de trabalho significa que daqui uns, sei lá, 10 anos, você vai ter muitas gestoras mulheres que foram acolhidas por mulheres. E elas vão nos acolher também. E isso vai virando um ciclo vicioso e daqui a pouco o mercado vai entender que mulher e homem, o Dia Internacional da Mulher, eu estava brincando esses dias lá na fábrica, porque antigamente a gente não tinha isso, mas hoje em dia a gente ganha presente no Dia Internacional da Mulher. Eu nunca tinha visto isso. E aí esse ano eu ganhei mais presente no Dia Internacional da Mulher do que no dia do meu aniversário. Dos meus colegas de trabalho. Tinha um chocolate, uma florzinha, uma caneta, uma coisa fofa. E aí eu dizia, se eu sonho com um dia que o Dia Internacional da Mulher pare de fazer sentido. Né? Porque a mensagem que eu digo para vocês é o seguinte: vai ter dificuldade, mas não vão pensando nela. Só vai, entendeu? É isso. É importante isso que você falou. Em que sentido, né? A gente tem o Dia da Mulher, justamente que é um dia de luta, né? Para reivindicar direitos, para reivindicar espaços. Esse dia ele começa justamente porque muitas mulheres elas vão às ruas, elas vão reivindicar, né, melhores condições de trabalho. E começou na indústria. É um dia que exatamente, é um ambiente que essa revolução aí das mulheres, ela aconteceu justamente na indústria, né? E era um ambiente só de homens e que tratavam as mulheres como se fossem homens. E hoje isso não acontece. Acontece, mas assim, tá mudando muito e com uma velocidade muito grande, entendeu? Ninguém mais mulher não tem que ser igual ao homem para ter o êxito dela. Cada vez mais a gente é responsável, a gente é vista como mulher e que bom que somos, né? Excelente. É bom que chegue um dia que a gente não precise mais estar
gritando, né? Lutando, né? Que tudo isso seja o mais natural possível, que a gente encontre o nosso espaço, quer seja na indústria, quer seja numa sala de aula, no consultório ou dentro de casa, né? Ou em casa, exatamente. Ou em casa, exatamente. Né? Termos essa liberdade. Eu tenho uma amiga que ela é engenheira química, né? Como muitas que estão me vendo aí. E ela disse, não é um ambiente que eu quero frequentar, eu não quero trabalhar, eu vou cuidar dos meus filhos. Ela é super corajosa também. Porque também tem esse movimento de, a gente tem que ser independente. Não, gente, a gente tem que ser quem a gente quer ser. Quem a gente quer ser. Ponto e basta. Né? É isso aí, Georgia, muito obrigada. Que bate-papo gostoso. Obrigada a vocês. Agradeço a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, em trazer, né, a sua experiência, trazer a sua... essa sua trajetória, né, desde a academia até a indústria. Que bom que você está no mercado de trabalho, no lugar onde você se sente bem, se sente reconhecida, isso é muito importante, né? E assim, desejo tudo de bom para você, que você realmente chegue nos seus aqueles níveis, né, que você falou, né? Das qualificações. Vai demorar um pouquinho, porque eu tenho um bebê, assim, de 2 anos e eu quero parar, assim, independente, né, de ter, conseguir ou não. O meu filho também é um projeto meu, que é muito importante para mim. Exatamente. E, enfim, vai ser no ritmo dele. Pronto, Georgia, muito obrigada, viu? Se quiser falar mais alguma coisa para fechar, a palavra é sua. É isso, gente, é isso. Obrigada mesmo. Desculpa, às vezes eu me enrolo, porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha conversado assim, nunca tinha feito uma live na minha vida. Mas eu realmente acredito, nessa pauta, né? Em trazer mulheres. Eu sei o que eu já passei e eu não quero para os outros, para as meninas que vão chegar agora, que vão aceitar esse desafio, muita coisa que a gente já passa e que a gente pode mudar, né? E que vocês sejam agora instrumento dessas próximas mudanças. E é isso aí. Que o próximo Dia Internacional da Mulher, daqui a uns anos, deixe de fazer sentido. É isso. Pronto, amanhã... Já te convido para amanhã assistir a live com Andréa Santos, nossa queridíssima Dea. Ela tá aqui, inclusive. Ela estava falando aqui. Tá. Amanhã a gente vai conversar com ela, vai falar, né, sobre a experiência dela na engenharia da computação e também, né, a experiência que ela tem no César, né? E aí amanhã você chega aqui também, conversa com a gente, Chego, tá bom? Com certeza. Depois ela vai me dizer se eu fui bem. Com certeza, você foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Abraço. Obrigada, pessoal. Beijão. Beijo, tchau. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, muito obrigada por terem essa live. É um ciclo de diálogos com mulheres engenheiras. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai estar com a Andréa Santos, que ela é engenheira da computação, e ela vai trazer também um pouco da experiência dela aqui pra gente, tá bom? Um abraço para todas as pessoas da UABJ e todo mundo que nos prestigiou. Tchau, tchau.